Então, hoje vamos, né, dar continuidade ao estudo das geodésicas, né, seguindo o livro do Manfredo. E eu vou falar um pouco, na verdade eu vou preparar, ainda não vou fazer hoje, mas vamos ver duas ferramentas importantes para depois entendermos as propriedades minimizantes das geodésicas. Tá? Então, né, todo mundo deve saber, vocês devem lembrar do curso de geometria diferencial, né, que a gente de alguma forma, a gente espera que a geodésica ela seja curva, tá certo? Que, que tenha o menor comprimento entre dois pontos, tá? Pelo menos para pontos próximos. Basicamente, eu tenho duas maneiras tradicionais ou clássicas de gente fazer isso, tá? Uma é, entre aspas, usando o Teorema de Pitágoras, que é essa uma apresentação que o Manfredo faz. No fundo, o Teorema de Pitágoras diz isso, tá certo? E a outra maneira é usando um negócio chamado cálculo das variações. Tá? Seria você olhar, entender esse problema como sendo um problema de ponto crítico para o funcional comprimento. Essa maneira a gente vai abordar novamente aqui no curso, lá na frente, no Manfredo é o capítulo 9, quando a gente vai estudar variações de energia. Tá bom? Então eu vou seguir o Manfredo, especialmente porque a gente vai ver hoje, por exemplo, o lema de Gauss, que o lema de Gauss vai ser usado para a gente mostrar que as geodésicas elas minimizam o comprimento em certas vizinhanças, mas ele é útil depois também. A gente vai usar o lema de Gauss várias vezes nesse curso, tá certo? É muito geométrico, espero que fique bem claro. Tá? Então, é, vai ser uma boa notação aqui. Eu vou denotar por C uma curva contínua, tá? Suave por partes. O que que significa? Isso significa que existe, né, uma partição, uma coleção de pontos aqui no intervalo AB, de tal forma que a curva ela é diferenciável em cada um desses intervalos, tá? Digamos os pontos T0, T1 até TK, começando do A e terminando em B. Então, a partição no intervalo, como a gente faz para integração, né? E aí, em cada pedacinho desse, a curva é suave, tá certo? Sem infinito, né? Certo. Então, normalmente seria um desenho como esse aqui, teria esses biquinhos, né? Que são esses pontos onde ela eventualmente deixa de ser suave, eles são chamados de vértices, ou vértices da curva, tá? A gente pode considerar agora esse caso. E você pode, nesses pontos, né, como a curva é diferenciável, então aqui ela vai ter a derivada lateral e aqui ela tem outra derivada lateral, tá? Então isso define nos vértices esse ângulo, tá? A curva ela tem um sentido, atenção, tá, gente? Então, questão aqui de notação. A curva ela é percorrida em um sentido, digamos que seja esse, né? Partiu aqui do T0, vai até o C de TK. Ela tem um sentido que ela é percorrida, tá? Então, o ângulo, tem dois ângulos naturais, né? O ângulo que a gente considera é o seguinte: você vai no sentido, aí tem aqui esse vetor tangente. E no outro sentido, você tem esse outro vetor tangente, aqui. Tá? Nesse desenho aqui está mais claro. Então, os vetores que eu estou considerando, eles estão, digamos assim, compatíveis com o sentido que eu estou percorrendo, né? Observe que o intervalo ele é um conjunto ordenado, não posso dizer quem é maior e quem é menor, tá certo? Então, essas aqui são as derivadas laterais nesse sentido aí. Então, o ângulo, observe que esses dois vetores, olha só, o que é que faltou aqui? Incrível como sempre falta alguma coisa. Pode ser essa cor. Isso aqui, na verdade, é o C', tá? São as derivadas laterais nesse ponto. Então, esses dois vetores, C, TI, né? Digamos que isso aqui seja o vértice, digamos que esse seja o vértice C de TI, tá? Então, esses dois vetores tangentes, eles moram no espaço tangente. No espaço tangente, nós temos um produto interno. Uma vez que a gente tem um produto interno, a gente sabe calcular o ângulo de dois vetores, né? A gente, por exemplo, o cosseno do ângulo é
produto interno dividido pelo produto das normas, né? Vetores não nulos, tá certo? Ou o ângulo, θ, se você quiser, é o arco cosseno inverso, é o arco cosseno dessa função, tá? Desse número. Dado um produto interno, nós temos naturalmente o conceito de ângulo, a gente sabe disso, tá? Então, esse é o ângulo que eu estou falando, são dois vetores no espaço tangente. O espaço tangente tem um produto interno, né, que é da métrica riemanniana, e então a gente pode falar de ângulos. Isso é, bom, crucial, por exemplo, no teorema de Gauss-Bonnet, né, onde isso aqui aparece naturalmente. Ok. Até recordei agora de um artigo do professor Jae-Young Choi. Depois eu mostro para vocês como é que isso aqui entra, tá? Aparece em alguns artigos. Beleza, bom, isso aí amplia um pouco para a gente as possibilidades de curvas, tá? E isso, em particular, a gente consegue, nesse contexto, continuar falando de transporte paralelo, né? Por quê? Bom, para você fazer o transporte paralelo, você precisa que a curva seja suave, né? A gente resolve um EDO aqui. Então, se você tem aqui um vetor inicial, aí como essa parte aqui ela é suave, você consegue resolver e construir, né, o transporte paralelo ao longo dessa curva. O transporte paralelo vai estar definido em todos os pontos. Quando ele chegar aqui, vai ter um determinado valor. Esse valor você olha como condição inicial para resolver novamente o problema do transporte paralelo ao longo do outro trecho da curva, entendeu? Aí quando chega aqui, vai ter um vetor aqui, ó, o valor final do transporte paralelo nesse ponto. Bom, se a curva continua, aí você resolve novamente usando essa condição inicial, né? Então, você pode fazer isso aí, tá certo? Estender o transporte paralelo para curvas que são suaves por partes. Ok. A gente quer entender um pouquinho da... Bom, eu vou falar de duas ferramentas, tá? Dois lemas fundamentais aqui. O primeiro lema é o lema de simetria. Eu preciso de alguma anotação, tá? A gente vai precisar do conceito de superfície parametrizada numa variedade. Tá? Imagine que aqui é uma variedade de dimensão n qualquer, não coloquei, mas variedade de dimensão n. Aí eu considero, atenção, tá? Tem questões um pouco técnicas aqui. Eu considero um conjunto convexo do R2. Eu não estou falando mais nada, perdão, conexo. Um conjunto conexo no R2. Eu não estou falando mais nada desse conjunto. Certo? Eu estou no R2. Que eu quero dizer aqui, eu não estou dizendo se esse conjunto é aberto, se ele é fechado, entendeu? Esse conjunto poderia ser, por exemplo, assim, ó. Poderia ser fechado aqui, aberto aqui, tá? Junto com um traço aqui, um bico aqui. O conjunto pode ser muito complicado, tá certo? Muito bem. É simplesmente um conjunto conexo. Não estou dizendo mais nada sobre ele. Bom, mas eu vou supor, tá? E aqui tem um typo no livro do Manfredo. Eu vou supor que o fecho desse conjunto está contido no aberto, tá? O Manfredo colocou o contrário, colocou que o conjunto está contido no fecho do aberto. Mas o fecho do conjunto está contido no aberto. Tá? Uma condição aí. Ou seja, isso aí a gente sempre consegue, tá certo? Naturalmente, né? Por exemplo, pode ser o R2 todo aqui. Bom, então... Vocês vão entender daqui a pouco como é que entra esse aberto. E agora eu vou supor, não deixa de ser uma questão de, não, uma condição de regularidade, eu vou supor que o bordo do conjunto, né, o conjunto dos pontos de acumulação, de aderência do meu conjunto, o bordo, né, é o conjunto dos pontos de acumulação que não são interiores, tá? Esse conjunto, eu vou supor que ele é uma curva suave por partes, como a gente acabou de ver aqui em cima, né, nesse sentido. E por uma questão técnica, eu vou supor que os vértices têm ângulo diferente de π. Certo? Ou seja, o que é que eu estou evitando aqui? Estou pegando um conjunto, pode ter bicos, tá certo?
Mas eu vou evitar isso aqui, ó, porque eu tenho um bico assim, cujo ângulo aqui seja π, tá certo? Então ele pode ser ruim, mas nem tanto, no fundo é isso. Essa é a condição técnica, tá? Vai entrar já já, vocês vão entender. Então, a gente define uma superfície parametrizada na variedade M como sendo uma aplicação diferenciável, atenção, tá? Definida nesse conjunto em M. Agora, como eu disse, esse conjunto ele não necessariamente é aberto, tá? Então, quando você tem um conjunto que não é aberto, tem várias maneiras de você definir uma aplicação diferente nesse conjunto. Uma das maneiras que a gente vai adotar aqui, são equivalentes, naturalmente, é que ela é diferenciável no sentido de que S, que é essa aplicação, chamada de F, ela é a restrição de uma aplicação diferenciável no aberto U. Então, ou seja, esse conjunto, né, ele vem com esse aberto aqui, e aí a aplicação ela é diferenciável se existe uma aplicação definida no aberto, cuja restrição é S. Tá bom? Essa é a definição. Como eu disse, isso é um conceito geral, não é só de aplicações em M, não, tá? Você pode ter uma aplicação, por exemplo, de um conjunto fechado, uma bola fechada, o que é na reta. Pegar uma função. O que é uma função diferenciável aqui? Ela é diferenciável se existir um aberto, e aí uma função diferenciável no aberto. Porque, ou seja, o problema são os pontos, digamos, do bordo, entendeu? Como é que eu defino a diferenciabilidade aqui? Entendem? Então, essa é uma maneira é essa. Se ela for a restrição de uma função definida no conjunto maior, e aí esse ponto aqui fica como um ponto interior desse conjunto maior, aí aqui eu posso definir o que é a diferenciabilidade, né? Então, nesse ponto aqui, a diferencial, ou em todos os pontos, na verdade, seria a restrição da diferencial da função maior, a extensão de f, como a gente chama. Tá bom? Ok. Bom, nessa situação, eu tenho um conjunto, repito, não necessariamente aberto, mas eu posso definir uma aplicação diferenciável nesse sentido em M. Pronto. A superfície parametrizada é tudo, tá? É a aplicação toda, não é só a imagem, não. Tá bom? Parametrizada justamente porque tem esse como os parâmetros, tá certo? A aplicação, o subconjunto aqui do R2 vai dar pra gente parâmetros. Muito bem, se eu tenho uma superfície, imagine que eu tenho aqui minha variedade de dimensão n, tá? Minha superfície vai ser uma coisa parecida com a superfície que a gente viu no curso de geometria diferencial, uma coisa de dimensão 2, eventualmente com bicos, tá bom? Então, um campo, a gente pode definir um campo, a gente pode definir mais geralmente um campo ao longo de uma aplicação, tá? Mas nesse caso aqui, um campo ao longo da aplicação S, por exemplo, é uma aplicação que para cada ponto do domínio leva num vetor tangente à variedade. Só que, ou seja, a condição está aqui. Do jeito que nós vimos, por exemplo, um campo ao longo de uma curva. Tá certo? Então, ou seja, o campo só estava definido para os pontos da curva. Pronto. Aqui também, eu estou olhando o campo que, a princípio, só vai estar definido, mesmo que eu esteja numa variedade, digamos, na dimensão muito grande, eu estou me preocupando, querendo o campo só aqui sobre, digamos, a superfície. Então, a condição é essa daqui, ele está definido só para os pontos, digamos, do domínio da aplicação, tá certo? Então, isso lá na variedade não vai estar no aberto, eventualmente, vai estar só sobre a superfície. Agora aqui, quando chega aqui, esse aqui é um vetor que mora no espaço tangente desse ponto, do ponto da imagem. Esse aqui é um campo ao longo da aplicação S. Depois parem com calma e pensem no conceito mais geral. Tá? Você pode definir um campo ao longo de uma aplicação qualquer. Isso é importante. Muito bem, nesse caso a gente tem, eu vou dar exemplos, mas eu vou usar já esses exemplos. São os campos coordenados. Ou seja,
que é que eu estou querendo? Quero dar um exemplo, né? Se eu tenho uma superfície parametrizada na minha variedade, eu quero dar um exemplo de um campo ao longo da minha superfície parametrizada. E nós temos, né, por exemplo, dois campos naturais, são os campos coordenados. Né? A aplicação é, se você pode imaginar assim, tá certo? É quase o mesmo desenho que a gente fez para definir variedade, né? Porque a gente não consegue desenhar em dimensão maior. Mas aí você tem, em cada ponto, você tem essas curvas coordenadas, né? Eu vou considerar as variáveis, as coordenadas do R2 agora, U e V, tá certo? Então você tem essas curvas coordenadas aqui, que correspondem a curvas na superfície, na imagem. Observe que isso aqui é diferenciável, então os campos coordenados seriam as derivadas dessas curvas, tá certo? Agora isso aqui, você vai ter isso em todos os pontos, então você vai ter, em cada ponto você vai ter esses dois campos naturais, que eu vou chamar de ds, du e ds, dv, tá? São exemplos de campos ao longo da superfície parametrizada. Vou melhorar aqui. Agora, se eu tenho um campo qualquer ao longo da superfície, okay, a gente pode definir a derivada covariante do campo em relação a esses campos aqui, ou em relação à superfície. Do jeito que a gente, repito, tá? Isso é uma analogia como se fosse uma dimensão a mais, vejam só, uma dimensão a mais do conceito que nós vimos de derivada covariante. Vimos o conceito de derivada covariante, perdão, ao longo de curvas, tá certo? Então, tem a variedade, tem uma curva sobre a variedade de dimensão n, uma curva lá dentro dessa variedade, imagine como uma coisa, né? Um espaço, um campo ao longo da curva, e aí a gente definiu a derivada covariante do campo ao longo da curva, tá? Agora a gente tem uma superfície parametrizada na variedade, e a gente está definindo o que são as derivadas covariantes desse campo. No caso, agora temos duas, né? Então, como a superfície parametrizada, ela tem os parâmetros, tá certo? E ela tem esses campos também, aqui. A derivada, a gente define essa derivada covariante, as duas derivadas covariantes, bom, usando as curvas a princípio, tá? Então, imagine esse desenho aqui. Eu tenho aqui o meu campo está definido, tá certo? Em toda a variedade. Aí, por exemplo, aqui passa uma curva, né? Tá certo? E o campo vai estar por aqui, porque ele está em todos os pontos. Então, se essa curva aqui for a curva, né, que, digamos, que deixa o V fixo e faz o U variar, essas curvas coordenadas, então essa derivada daqui, por exemplo, isso aqui é o campo V, eu defino como sendo, aí eu uso o conceito de derivada covariante que nós vimos antes. A derivada covariante de V em relação a U não é nada mais, nada menos do que a derivada covariante de V, tá? Ao longo dessa curva coordenada aqui. E respectivamente, a derivada covariante de V em relação ao parâmetro V é a derivada covariante de V olhando para essa outra curva coordenada aqui. Tá? O que é isso e o que é isso? São curvas na variedade. Tá? Esse campo está definido, pelo menos aí está definido, ao longo dessas duas curvas, né? Porque está definido sobre toda a superfície. Então faz sentido você calcular a derivada covariante desse campo agora ao longo dessas duas curvas. Tá? Então, isso aqui agora serão campos, novamente, tá? Serão campos definidos sobre toda a superfície. Definidos dessa forma, tá? Beleza. Não vou precisar ainda dessa generalidade toda. Tá? Só que é só a definição. Estou dizendo o que acontece. O que a gente vai fazer agora, né, o primeiro lema, o lema de simetria, ou seja, a gente sabe o que é a derivada covariante. Atenção. A gente viu aqui em cima, que acabamos de ver, se você tem um campo na variedade, a gente sabe derivar, né? Fazer a derivada covariante dele sobre a superfície. Perdão, um campo sobre a superfície parametrizada, a gente tem essas duas derivadas covariantes, tá certo?
Aliás, eu coloquei até aqui, entre aspas, né? Coincidiu aí com a pergunta anterior, aí, mais cedo, do Ian. Ou seja, se eu tenho um campo sobre a superfície, essa derivada eu posso ver entre aspas, tá certo? Como sendo a derivada do campo em relação a esse outro campo daqui. Por que entre aspas, né? Porque a gente sabe que isso aqui só vai estar definido se esse campo aqui ele estivesse definido numa vizinhança na variedade inteira, entendeu? Mas às vezes é bom pensar assim só para a gente lembrar o que está acontecendo, essa derivada do campo em relação a esse outro campo. Tá? Anotação. Muito bem. O lema de simetria não vai falar de um campo genérico, não. Vai falar desses dois campos aqui, dos campos coordenados, tá? Então, uma vez que eu tenho uma superfície parametrizada na minha variedade, nós acabamos de ver esses, né, esses dois campos aqui. Superfície S. Então, nós temos o campo DSDU e o campo DSDV. Né? O exemplo que nós vimos. Então, faz sentido, tá? Imagine isso aqui como você derivar esse campo em relação a V, no sentido que nós acabamos de ver aqui, né? Seria esse. Ou esse outro campo, derivar ele covariantemente em relação a U. Tá entendendo? Muito bem. O lema de simetria diz que, nesse caso, essas derivadas comutam. Tá? Ou seja, desde que eu tenha esses campos, né? Eu tenho dois campos, tenho uma variedade, tenho dois campos aí, enfim, mas são campos que são campos, né, tangentes, digamos assim, ou campos ao longo de uma superfície parametrizada. É sutil essa condição. Uma vez feito isto, né, dessa forma, esses campos, as derivadas comutam. Tá claro? Espero que sim. A demonstração é simples, na verdade, né? Ou seja, isso aqui é uma coisa local, então a gente pode verificar isso na vizinhança de cada ponto, usando uma parametrização. Fixo um ponto da minha superfície, onde isso aqui pode, né, faz sentido, e aí eu considero uma parametrização da variedade na vizinhança desse ponto dado. Tá bom? Então eu vou fazer minhas contas todas em coordenadas locais. Por exemplo, a minha superfície, S, ela passa a ser agora, tá? Ou seja, uma vez que eu tenho a variedade, dimensão N, considero uma parametrização local, eu posso olhar o que eu chamo de a superfície S em coordenadas. Né? Ou seja, eu componho, por exemplo, com a inversa da... Imagine assim, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho assim, mas vocês já entenderam, né? Aqui o meu conjunto A, digamos que eu tenho uma variedade aqui de dimensão 3, tá certo? Então, aqui está a minha superfície parametrizada. E aqui eu tenho uma parametrização local, que também aqui seria, eu estou colocando aqui uns eixos, mas só para imaginar que a minha variedade ela tem mais do que duas dimensões, tá? Muito bem. Então a parametrização também tem a mesma dimensão, né? Seria uma coisa aqui do R3. Aí teria aqui uma vizinhança do R3 que vai aqui. Muito bem. Então, aqui está a aplicação S, aqui está a parametrização X, que é um diffel, então eu posso, como é um diffel, né, isso aqui está dentro desse aberto, isso aqui vai corresponder aqui dentro a uma superfície. Agora aqui é o Rn, tá certo? Muito bem. Isso aqui vai ter agora coordenadas, que vão depender de U e de V. As coordenadas são essas aqui. Entenderam? Então, quando você tem aquela situação agora, compõe com a parametrização, você pode olhar a sua superfície, ou seja, como se por x a menos 1, essa superfície na variedade vai corresponder a uma superfície parametrizada no Rn. Pelo menos um pedacinho dela. Localmente a gente pode fazer isso, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também é olhar esses campos coordenados, escrever, né, em termos dos campos coordenados da parametrização. A minha parametrização, ela dá campos coordenados, vetores tangentes. Isso aqui é um vetor tangente, né?
Né? Observe que, por definição, né, o campo ao longo da variedade está aqui no espaço tangente. O campo que eu estou olhando é esse aqui. Em particular, esse cidadão pertence ao espaço tangente de algum ponto. Tá certo? Esse aqui também. Muito bem. Uma vez que ele está no espaço tangente, e eu, atenção, está no espaço tangente, é um vetor tangente, e eu fixei uma parametrização, naturalmente nós temos essa base aqui de vetores tangentes. Ele se escreve nessa base, ora, se aqui são as coordenadas da parametrização no Rn, esse vetor tangente, em termos dessa base, se escreve dessa forma aqui. Tá? Ou seja, os coeficientes são justamente, por construção, né, por definição, as derivadas dessas funções aqui, em relação a u, no caso de ds du, em relação a v, no caso, se eu escrevesse o ds dv, né? Eu não coloquei, mas é análogo. ds dv, mesma coisa, somatório, você vai em i. A gente colocou, o Manfredo agora colocou o índice em cima, eu deixei também, tá? Facilita um pouco. Bom, então, observe que eu estou derivando essas funções aqui, tá? E essas funções, elas são diferenciáveis, porque a parametrização S, ela é uma superfície, né, uma função diferenciável. Então, isso aqui é só composto de duas funções diferenciáveis. Cada coordenada dessa é uma função diferenciável. Muito bem. Ok. Bom, então o que é que a gente vai fazer? Para verificar, vamos olhar isso aqui em coordenadas, né, nesse sistema de coordenadas. Bom, acabei de escrever aqui em cima quem é ds du em coordenadas. Tá aqui. Tá certo? Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar a definição de derivada covariante. O que é a derivada covariante? Tá certo? Faz quando você tem uma função em um campo. Tá? Então, isso aqui é uma derivação, estão lembrados? Isso aqui seria, no caso, se fosse uma curva, né? Seria f' vezes x mais f, a derivada do campo, em relação a v, tá? Ou seja, vale a regra da derivada do produto. No fundo é isso, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Claro que vale a linearidade, né? A derivada da soma e a soma das derivadas, tudo bem, mas a derivada desse produto aqui eu tenho. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Isso aqui é uma função, e isso aqui é um campo, tá? Eu vou pegar esse produto e vou derivar covariantemente, tá? O que é que eu faço? A primeira coisa, eu pego isso aqui e derivo em relação ao parâmetro v. Então, vai aparecer aqui a derivada segunda dessas funções em relação a v em relação a u. Ok? Vezes o campo. Então, derivada do primeiro vezes o segundo. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Olha só. Aí aqui eu vou usar justamente aquele resultado. Ou seja, esse campo está definido numa vizinhança da variedade. Tá? Então, a derivada covariante, nesse caso, é simplesmente, pensando nesse sentido, ao longo de curvas, é a conexão, né, desse campo em relação a esse vetor. Tá? Segunda vez que esse fato aparece aqui. Conforme vimos, né? Ou seja, a derivada, repito, a derivada covariante de um campo ao longo de uma curva, se esse campo que eu estou derivando ele está definido numa vizinhança do ponto, a derivada covariante é a conexão, tá? Beleza. Agora, o que é que eu faço aqui? Com muita calma, eu fiz um pouquinho mais devagar. Eu peguei esse campo e escrevi ele em coordenadas novamente. É o que estava escrito aqui em cima, tá? Só que eu estou usando agora a variável, o índice, só para não misturar, né? Para a conta ficar certinha, eu coloco o índice diferente, J, né? Eu escrevi aqui o S com o índice I,
E essa derivada de S em relação a V, perdão. Derivada de S em relação a U, escrevi, usa o índice em I, uma soma em I. Aqui é N, tá? E aqui eu vou usar o derivada de S em relação a V. Estou escrevendo essa soma daqui, usei o índice J, para naturalmente ficar diferente. Beleza. A derivada covariante, quando o cidadão está aqui embaixo, né, ou seja, ela não deriva, tá? É simplesmente aqui, com relação ao campo que eu estou derivando, ela é linear. Então, esse cara vem para cá, sem derivar, né? Só daí, ou seja, essa conta daqui, né, repete a primeira, aí esse coeficiente vem para cá, multiplicando essa função, e o que sobra é só essa conexão aqui. Bom, a gente está falando aqui da conexão riemanniana. O Manfredo coloca até mais geral. Então, variável diferenciável com a conexão afim e simétrica, tá? Ou seja, nessa demonstração a gente não precisa que ela seja compatível com a métrica, em outras palavras, mas, enfim, a gente vai usar só para conexão riemanniana, ela satisfaz tudo isso, né? A conexão afim e simétrica. Beleza, olha só, gente, eu fiz a conta aqui, ds, du, depois derivei covariantemente em relação a v. Coloquei em coordenadas e chegou nessa expressão. Essa expressão era totalmente simétrica, entendeu? Essa é a observação. Ou seja, isso aqui é uma função suficientemente diferenciável. Como eu já disse a vocês, a gente não se preocupa com o grau de diferenciabilidade, tá? Pode supor que é ser infinito. Ou seja, derivadas de ordem 2 comutam. Isso aqui, né, essa derivada segunda em relação a v, eu posso trocar a ordem, tá? Beleza. Aqui, não tem ordem, né? Só o produto de duas funções, né? F vezes G igual a G vezes F, comutatividade dos reais. Aqui eu posso trocar a ordem também, tá? E aqui é o fato, eu posso trocar também I com J, porque a minha conexão ela é simétrica, justamente isso, tá? Vocês se lembram? Uma conexão é simétrica quando a gente fez assim, por exemplo, quando a derivada de y, x menos a derivada de x, y, isso aqui dá o cochete de xy. Só que eu observei, né, no caso particular, em que esses campos são os campos coordenados, o cochete é zero. Tá certo? Ou seja, em coordenadas, a simetria ela é dada pelo fato de que você realmente pode trocar aqui a ordem. Se esses campos forem campos coordenados, o cochete é zero, em outras palavras, a conexão, né, d dxi, d dxj é igual a d dxj, d dxi. Posso trocar a ordem, tá? Muito bem. Então, tudo é simétrico. Se eu fizesse a conta trocando a ordem, eu ia chegar na mesma expressão trocando o com V e com J. Como tudo aqui eu observei é simétrico, então, bom, não preciso fazer a conta, né? Se você fizer, vai chegar aqui, que é o que a gente queria, tá? Pronto, esse é o lema de simetria. Um lema técnico que a gente vai usar agora no lema de Gauss, tá? Mas é bom entender esse lema. Observem, eu queria dizer uma coisa aqui importante. O lema de simetria, a derivada covariante é uma derivada de primeira ordem, tá certo? A derivada covariante, esse que eu estou falando agora é muito importante, espero que vocês estejam prestando atenção. A derivada covariante é uma derivada de primeira ordem, tá bom? Eu tenho um campo, eu estou derivando este campo em relação a outro campo, tudo bem, tá bom? Então, para o caso particular em que os campos são campos ao longo de uma superfície parametrizada, são os campos coordenados ao longo de uma superfície parametrizada, e eu estou derivando em relação justamente aos parâmetros dessa superfície, vale essa simetria, tá? Não vou nem chamar de comutatividade. Por que eu estou falando isso? Porque lá na frente a gente vai fazer a derivada segunda, tá? Então, na derivada segunda, aí aparece uma correção que é justamente a curvatura. Isso é chave na teoria, tá? As derivadas, a questão da comutatividade da derivada segunda está simplesmente, digamos, como eu falo assim, identificada, percebida pela curvatura da variedade, tá?
Então, lá na frente vai ter um lema parecido com derivada segunda, e aí não vai dar igual não, mas vai ter um termo aqui que envolvendo a curvatura. Muito bem, por enquanto vale isso, né? Derivada de primeira ordem, nesse caso. E aí eu vou usar já já esse lema, tá? Bom, como eu estava dizendo, o nosso objetivo, a gente está caminhando para verificar que as geodésicas elas minimizam o comprimento, tá? A situação vai ser mais ou menos a seguinte: tem a nossa variedade, aí tem um ponto, aí eu vou conseguir uma vizinhança aqui especial, não muito grande. Bom, se eu tiver outro ponto aqui, a gente vai ver que tem uma geodésica que liga os dois, e essa geodésica, a gente vai ver que ela vai ter o menor comprimento dentro de todas as curvas que ligam os pontos. Tá bom? Bom, para provar isso, o ponto-chave é esse lema de Gauss. Só que, como eu estava explicando a vocês, esse lema de Gauss ele tem uma importância independente, tá? Será usado outras vezes. O que é que nos diz o lema de Gauss? O lema de Gauss é um lema sobre um comportamento, digamos assim, da derivada da exponencial. Ela é o que a gente chama de isometria radial. Deixa eu explicar para vocês. Em geral, a derivada, né, vocês lembram que é uma aplicação, o que seria uma isometria? Uma isometria é uma aplicação, a diferencial de uma aplicação, ela leva vetores tangentes e vetores tangentes, né? Então, se as imagens, né, a produto interno conhecido com dos originais, então a derivada, a gente diz que ela está preservando o valor do produto interno. Tá? Quando isso acontece, essa aplicação é chamada de isometria. A exponencial, ela não é uma isometria, tá? Em geral. Ela não é uma isometria. Mas, se um dos vetores for radial, aí sim, ela preserva o produto interno. Vamos entender o que significa isso. Tá? A exponencial, quando eu fixo P, tá? Então, eu vou considerar um ponto P um vetor no espaço tangente, de forma que a exponencial esteja definida nesse vetor, tá? Nesse ponto. Ela está definida em todo ponto. Em cada ponto, né, tem uma vizinhançazinha onde a exponencial está definida. Nós já vimos isso, que existe, né? Por quê? Porque, por exemplo, a derivada na origem é a identidade, né? Então, vai ter uma vizinhança onde ela vai estar definida e melhor ainda, onde é um diff, inclusive. Muito bem. Eu não sei o tamanho dessa vizinhança, pode ser pequena. Mas eu vou considerar um vetor onde ela está definida. A aplicação exponencial esteja definida. Ótimo. Bom, então estou olhando essa aplicação, devia ter dado um nome aqui, uma vizinhança V, tá? Tá aqui uma vizinhança V, onde a aplicação exponencial está definida. Então, eu estou olhando para essa aplicação aqui, ó, exponencial P, uma aplicação que está definida no aberto do espaço tangente e vai até a minha variedade. É assim que a aplicação exponencial faz. Essa aplicação ela é diferenciável, nós já vimos, tá? É um diff local onde está definido. Muito bem. Eu vou então, a gente pode calcular a derivada, a diferencial dessa aplicação num determinado ponto, digamos no ponto V, tá? A aplicação exponencial, ela está definida aqui. Então, para derivar ela, vou escolher um ponto aqui, digamos V. Então, vai ser a diferencial dessa aplicação no ponto V. Quem é o domínio dessa aplicação, né? Dessa aplicação. Por definição, o domínio é o espaço tangente a V, a TPM em V, né? E eu observei, eu falei isso acho que na aula passada, ou mais de uma vez, como isso aqui é um espaço linear, um espaço vetorial, o espaço tangente ele é identificado com o próprio espaço, tá? Então a gente identifica
o espaço tangente ao TPM em V, a gente identifica com o próprio TPM. Tipo, o espaço tangente ao RN no ponto P, a gente identifica com o próprio RN, se você quiser por uma translação, tá? Bom, então isso aqui seria o domínio, que a gente faz essa identificação, e aí a imagem vai estar onde? Vai ser a diferença, vai estar no espaço tangente a M. Vou colocar aqui Q. Tá? E quem é o Q? Q é a imagem do V pela exponencial, tá? Q é a exponencial P de V. A exponencial vai levar o V num certo ponto da variedade. Q. Tá certo? Então, eu estou olhando essa aplicação aqui. Ops. Eu estou derivando aqui. Essa derivada vai agir em vetores aqui, tangentes. Muito bem. Então, usando essa identificação do espaço tangente ao espaço tangente, com o próprio TPM, tá bom? Vou apagar um pouquinho aqui para descarregar as informações. Muito bem. Tem um vetor especial, né? Que é o próprio V, entendeu? Nesse contexto, o próprio V é um vetor especial, que ele pode ser usado para você calcular a diferencial. Tá? Muito bem. Se você calcula isso aqui, né? Ou seja, eu estou querendo testar se essa aplicação ela é uma isometria, entendeu? Bom, então estou derivando num certo V. Essa derivada vai estar definida em todo o espaço tangente. Nesse espaço, nós temos, em particular, o próprio V. Se um dos vetores que eu estiver calculando é o V, então, ótimo. Ela preserva o produto interno. Então, ela preserva o produto interno se um deles for o vetor, o próprio V. Entenderam? Deixa eu explicar agora um pouco mais geometricamente. Eu tenho aqui, né, aqui minha aplicação exponencial. Aí no espaço tangente aqui eu tenho o vetor V, no espaço tangente. E agora eu pego um outro vetor W, tá? Então o W, a princípio, seria um vetor no espaço tangente a V. A identificação é dado, né, um espaço linear, eu olho a translação. Então esse W está aqui, tá? Muito bem. Esse W e o V, eles têm um ângulo, eles fazem um ângulo, tá? São dois vetores agora no espaço tangente, né? Obviamente, é o mesmo que esse ângulo aqui, certo? Eu tô falando em ângulo, mas enfim, é um pouco mais, né? Produto, não só o ângulo, mas as normas, tá certo? É um produto interno. Em particular, preserva o ângulo. É mais do que isso. Preserva o produto interno, mas só para a gente ter ideia. Muito bem. A exponencial aqui, ela vai levar. Atenção. Olha o vetor V aqui. Tá certo? Mas eu posso olhar o vetor V aqui também. O que eu tentei desenhar tracejado ficou um pouquinho menor, porque o meu espaço tangente ficou pequeno. Mas esse aqui seria o vetor V aqui em cima, entendeu? Então, quando eu calculo a derivada do vetor V em relação a V, o que eu vou ter aqui é justamente o vetor, digamos assim, isso aqui a gente já viu, né? Isso aqui corresponde a uma geodésica, estão lembrados? Né? Se eu estou derivando a exponencial P, quando eu faço esse V aqui variar, isso aqui vai dar na minha variedade, dar uma geodésica. Aliás, para definir a exponencial, né, a gente fez isso. E aí, em relação a V, a derivada, ela leva justamente nesse campo aqui, entendeu? Se eu chamar essa curva aqui de gama, esse cara daqui seria quem? Seria o gama 1, onde gama é a geodésica que passa em P com velocidade V. Foi assim que a gente definiu a exponencial. Tá bom? Muito bem. A derivada da exponencial P no ponto V, aplicada ao próprio vetor V, vai ser um vetor aqui embaixo, será esse vetor, que é o vetor tangente à curva a geodésica gama. Entenderam? Então, agora eu estou pegando um outro vetor em cima, ele vai vir aqui em outro vetor, que não necessariamente é mais, não é tangente. Beleza. Pronto. É o produto interno desses dois aqui, é igual ao produto interno desses dois aqui.
tá certo? Do V e do W. Esses dois aqui embaixo são as imagens. Entenderam? Então, é o que a gente chama, repito, tá, de isometria radial. Em relação ao próprio vetor tangente, a curva geodésica gerada pela exponencial de V, esse V, se um dos vetores que eu estou olhando é o vetor tangente, que é esse, então o produto terno é preservado. Muito importante esse lema. Um lema técnicozinho. Não sei porque chama lema de Gauss, não sei se foi o Gauss que verificou isso pela primeira vez, mas muito importante. E é um lema técnico, tá? Como é que a gente demonstra? Primeira observação, né? Eu estou falando aqui da diferencial de uma aplicação. A diferencial de uma aplicação sempre é linear, ok? Então, a gente, por linearidade, eu vou explicar já já. A gente pode supor, fazer a decomposição do V, do W, tá? Na parte, escrever esse W, né? Olha, aqui ele tá quase normal já, né? Mas o W poderia estar assim, entendeu? W qualquer. Aí você pode olhar a parte, digamos, a componente na direção V e a componente na direção ortogonal a V. Seria, tá certo? Ah, daqui a pouco eu explico por que isso funciona por linearidade. Tá? Muito bem. Então, aí a gente separa a conta. Estou seguindo aqui a estratégia do Manfredo, tá? Então, a, se o W, para começar a história, se ele for um múltiplo de V, tá certo? Se ele for um múltiplo de V, aí o que é que acontece? Então a gente vai verificar que funciona. Aí a gente só usa, na verdade, aqui a isso a gente vai verificar só a definição de exponencial e de derivada, tá certo? Então, como é que a gente faz? Suponha que W é A vezes V, né? Aí, novamente, isso aqui é uma aplicação linear, esse A sai. No fundo, o que eu tenho que olhar é isso aqui. Se isso aqui, por exemplo, ou seja, basta provar que isso aqui é igual à norma de V ao quadrado. Concordam? Que seria V interno V, né? Ok. Então, para facilitar, para deixar as coisas bem bonitinhas, bem certinhas, foi o que eu fiz. Isso aqui é a derivada de uma aplicação. Como é que a gente gosta de derivar? Derivada de f em relação a p, em relação ao vetor, sei lá, v mesmo, tá? Isso aqui a gente considera uma curva que passa por p no ponto zero, digamos, com velocidade v. Então você deriva em relação a t essa curva, chama c de t, né? Então você escolhe uma curva que passa por esse ponto que tem velocidade v, digamos, no zero, e deriva essa curva, tá certo? Pronto. Eu estou agora, o meu domínio é o espaço, meu domínio é o espaço tangente, não é isso? Então, no espaço tangente, eu vou considerar essa curva daqui, ó. Essa curva daqui, certo? Então, essa curva é a curva que no ponto zero passa por V e a derivada no zero é V, tá certo? Então, porque, olha só, é isso aqui que eu estou calculando. Então, aí eu usei só a definição aqui, gente. Derivada dessa aplicação que passa por esse ponto. Aqui, aliás, eu coloquei só alfa ali, né? Mas é f composta com alfa, tá? Então, é a minha função composta com essa curva daqui. Eu vou derivar essa... É claro que isso aqui é uma curva também. Não tem igual a zero. Ora, mas a exponencial, como é que a gente define a exponencial? A exponencial é a geodésica que passa por P, tá certo? Com velocidade
no caso aqui seria 1 mais TV, tá? No ponto 1. Eu derivo isso aqui no zero, tá certo? Usando a homogeneidade, tá? Supondo que T é positivo, para não ficar me preocupando aqui com o valor da norma, eu posso escrever isso dessa forma aqui, tá certo? Usando a homogeneidade. Esse coeficiente passa para cá. Ora, quando eu derivar isso aqui no zero, isso aqui é justamente a derivada da geodésica no ponto T igual a 1, que é justamente esse cara aqui, entendeu? Tá claro? Ou seja, esse aqui é o gama-linha. Por que de 1? Porque 1 é o que está correspondendo ao V, tá certo? Então, esse vetor é gama-linha de 1. Gama-linha de 1. Ora, mas essa curva aqui ela é uma geodésica, tá certo? Se ela é uma geodésica, a, em particular, né, a norma do vetor tangente é constante, tá? Então, não que isso aqui não é mais o V, né? Mas a norma dele é a norma desse vetor aqui, do próprio V, entendeu? Que é o V. Isso aqui sim é o módulo de V. Ops, é o 2. Tá claro? E é igual a norma. Esse aqui, esse cara é o V, na verdade, né? Então, o que é que a gente está mostrando? Que isso aqui em particular, isso aqui vai ser a norma, usando essa notação, tá? É o A vezes a norma ser igual a uma linha de... E. Então, que é A vezes a norma de V ao quadrado. Então, essa é a demonstração se os dois vetores forem, digamos assim, colineares. Se o W, que eu estou olhando, for múltiplo de V, tá certo? Bom, aí já funciona. Queria que vocês observassem, tá, o seguinte. Você pode agora escrever, olhe para cá, para essa conta. E aí agora a gente escreve o W assim, o W ele é um múltiplo de V mais um... Esse múltiplo de V eu vou chamar aqui de W tangente. Mais o que resta que é ortogonal, tá certo? Então, eu tenho aqui o vetor V, tem aqui o vetor W, e aqui tem esse rapaz aqui que eu vou chamar de WN. Então, o vetor, esse W, ele vai ter aqui, vai ser um múltiplo de V, que é o WT, mais o WN, essa soma aqui, ortogonal, tá? Quando você jogar aqui, então vai ser, aí, isso aqui é linear, a derivada de uma função, né, de uma aplicação linear. Então, isso aqui vai ser a derivada exponencial em TW, em W tangente, mais a derivada exponencial em W normal. Quando a parte tangente vai coincidir, a gente já viu que dá certo, tá certo? E o que eu vou mostrar, basta mostrar que quando esse cara aqui for normal a esse, vai dar zero. Então, o resultado final vai ser só o produto interno em particular de W com W tangente. De V, perdão, de V com W tangente. Tá? Então, se convençam disso. Posso fazer essa decomposição, certo? A parte tangente já vi que coincide, que dá certo. Eu vou mostrar que a parte normal dá zero. Ou seja, que é o que a gente quer, né? Imagine se esse cara se ele for ortogonal a V, e esse cara for ortogonal a V, eu vou provar que isso aqui dá zero. Então, estou verificando para a parte tangente, deu ok. Eu estou verificando para a parte normal, tem que dar zero, para dar ok também, tá? Então, vamos lá. Tá certo. Apaguei um pouco demais. Vou deixar isso aqui assim. Certo. Então, ou seja, a gente quer verificar isso, tá bom? Aí a gente vai usar agora aquele maquinário que a gente fez de superfícies parametrizadas, o lema de simetria, entendeu? A ideia é essa. Então a ideia aqui é a seguinte, tá? Então eu vou considerar que o W ele é normal. Já isso vai funcionar pra gente.
Então, como ele é ortogonal aqui, a exponencial está definida aqui numa vizinhança de V, tá certo? Eu vou considerar, então, uma curva. Essa curva é muito importante, tá? Essa curva aqui, VS, é uma curva que no ponto definido no intervalinho menos epsilon, epsilon, tá certo? Tá aqui VS, ó. Que no ponto zero, ela está aqui em V, e V' de zero é o W, tá certo? Além disso, é fundamental, eu vou pedir que essa curva, ela tenha, a norma seja constante, tá certo? Muito bem. Com essa curva daqui, eu vou construir uma superfície parametrizada, que é, bom, aí tá tudo bem definido, né? O que é que eu vou pegar? Eu vou pegar um ponto da curva e vou multiplicar por t, tá bom? Aí eu quero só uma vizinhançazinha onde isso aqui esteja bem definido. O Manfredo colocou entre 0 e 1, mas eu acho que tem que ser entre, pelo menos, uma vizinhança do 1, tá certo? Entre 1 e 1, um menos delta e um mais delta. Tudo bem, isso é uma questão simples, é uma tecnicalidade. Beleza. Eu vou considerar, então, essa vizinhança do V, a vizinhança de V, tá certo? Onde a exponencial está definida para todos os vetores dessa forma. E aí, agora que ela está definida de vetores dessa forma, eu defino essa superfície parametrizada, tá? Então, vai estar definido para T e S, onde T, na verdade, repito, então, T bastava que o T estivesse definido na vizinhança do 1, e o S no domínio da curva pequenininho, entre menos epsilon e epsilon. Aí vai ser a exponencial disso aqui. Observe que isso aqui tem dois parâmetros. Isso é uma superfície parametrizada em M, tá? O meu domínio é esse daqui, no R2, tá certo? Aí você olha como se isso aqui, é como se isso aqui já fosse uma superfície parametrizada no espaço tangente, entendeu? E aí você aplica a exponencial. Você vai ter uma superfície parametrizada na sua variedade. Essa é F de ST, tá? Ok. Se eu fosse refazer essa aula, eu teria chamado lá em cima superfície parametrizada de F e os parâmetros chamados de ST, entenderam? A gente estava chamando a superfície parametrizada lá em cima de S e os parâmetros U e V. Agora mas é só uma questão do nome das letras, tá? Beleza. Esse é o contexto que nós temos. O que é que a gente vai usar? A gente vai usar essa superfície parametrizada para reinterpretar isso aqui, em termos dessa superfície parametrizada. Entendeu? Essa é a ideia. Por quê? Porque ela foi feita para dar certo, essa superfície parametrizada. Note que derive essa superfície em relação a S, né? Então, olha isso aqui, a expressão dela é essa. Eu coloquei aqui a definição, né? Mas é só olhar isso aqui, tá? Derivar isso aqui em relação a S, regra da cadeia, tá? V é um vetor tangente e T é um múltiplo, é um parâmetro, tá? Então, eu vou derivar essa aplicação, digamos, nesse ponto, no ponto ST vai corresponder a esse ponto aqui no espaço tangente, tá? Então, vai ser a derivada dessa aplicação nesse ponto onde eu estou calculando. Agora, derivada em relação a S, pela regra da cadeia, eu vou derivar isso em relação a S. Então, faltou aqui. É incrível como... Assim, tem um T aqui que faltou. Ótimo. E, analogamente, a derivada em relação a T, tá? É a diferencial da exponencial P neste ponto, vezes a derivada disso aqui em relação a T, que é só o VS. Pronto, agora está tudo certo. Ok. Em particular, se você olhar o ponto 1, 0, quem é o ponto 1, 0? 1, 0 é esse ponto daqui, ó, onde eu estou fazendo a conta toda, tá? Ponto 1, 0 é o ponto que corresponde a V, tá certo? Cadê o... Olha aqui, quando t é igual a 1 e o S é igual a 0, eu estou justamente aqui em V.
Estou justamente aqui em V, tá certo? Então, nesse ponto, no ponto 1, 0, é só olhar aqui agora. Passa t igual a 1 e s igual a 0. Dá tudo certo? A diferencial de S, de F em relação a S, no ponto 1, 0, vai ser a diferencial da exponencial, tá certo? Aí faça t igual a 1, aqui vai dar V e o S igual a 0, tá? Agora faça t igual a 1 e o S igual a 0. Então, isso aqui vai dar justamente o W. No caso, WN, porque eu estou supondo que ele é ortogonal, tá? Mas isso aqui é geral também. E a derivada de F em relação a t, quando você fizer isso aqui no ponto 1, 0, né? Então vai dar TV, vai dar só o V, né? T igual a 1 e S igual a 0. Essa curva no S igual a 0 passa em V. Isso aqui no S igual a 0 é igual a V, tá certo? Então, essa superfície parametrizada, ela foi construída de forma que o que a gente quer calcular está dado em termos da derivada, do produto interno dos vetores tangentes, da derivada dessa aplicação, dessa superfície parametrizada. Então, qual é a ideia? Simples, tá? A ideia é a seguinte, isso aqui no ponto 1, 0. O que eu deveria, talvez, colocar logo é o seguinte. Se você calcula, tá, isso aqui no ponto 0, 0, por exemplo, entendeu? Vamos calcular isso aqui no ponto df, ds, df, dt, no ponto 0, 0. Tá? Ponto 0, 0. Aqui df. Então, quando você fizer o 0, 0, esse cidadão aqui vai dar 0, entendeu? Vai ser 0 interno com alguma coisa, que é 0. Zero interno com alguma coisa que é 0, tá certo? Então, no ponto 0, 0 dá 0, e no ponto 1, 0 dá isso aqui. Qual é a ideia da gente? Bom, se a gente percebeu isso logo, a ideia é simples. Eu vou mostrar aqui no ponto da forma que isso aqui não depende de t, entendeu? O primeiro parâmetro é ST. Eu coloquei o parâmetro TS aqui, né? Muito bem, não tem problema não. Bom, T é o primeiro parâmetro, tá? Certo? Então eu vou derivar isso aqui em relação a T. Eu vou mostrar que isso aqui não depende de T. Se não depende de T, ora, no ponto, quando T é 1, é esse termo. Quando T é 0, dá 0. Então, se isso aqui não depende de T, se for constante em relação a T, o valor aqui vai ser o valor em 0, que é 0, que é o que nós queremos provar. Tá claro? Né? Porque 0 vai ser o produto interno de W normal com o V. Ok? Então, já disse a ideia. Bem, aí, para verificar isso, no fundo é o lema de simetria. Eu vou derivar isso em relação a t e mostrar que dá 0. Tá? Aí, derivada covariante, tá certo? Eu estou usando agora que a métrica é compatível com... A conexão é compatível com a métrica. Então, quando eu derivo isso aqui, esse produto interno, essas derivadas, esses campos, em relação a t, isso vai ser, se lê em termos das derivadas covariantes, tá? Derivada covariante aqui do primeiro, derivada aqui covariante do segundo. Agora tem as interpretações, vejam só. Essa aplicação F, essa observação aqui que eu não falei antes, tá? Mas quando você fixa o S e faz o T variar, né, você vai ter esses segmentos aqui no espaço tangente, a imagem, tá? Para S fixo e T variando, isso aqui são geodésicas. Ora, se são geodésicas, então o vetor tangente à geodésica vai ser justamente o df dt, tá certo? Ok? Ora, se são geodésicas, esses vetores eles são paralelos com relação à conexão. Então,
o fato dessas curvas serem geodésicas diz que essa derivada covariante aqui, a segunda parcela, isso aqui, né, quando deriva a segunda, tá? E essa daqui vai dar zero, porque essas curvas são geodésicas. Aqui, a gente usa o lema de simetria, tá certo? Então, como é uma superfície parametrizada, eu posso trocar essa ordem daqui, dos parâmetros. Bom, agora, isso aqui é um clássico, tá certo? Como a derivada, novamente, ela é compatível, isso aqui seria o contrário da derivada. A derivada vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Como isso aqui é o mesmo vetor, então isso aqui vai dar duas vezes a derivada do primeiro vezes o segundo, tá certo? Ou seja, dividindo por 2, essa derivada, é como se eu estivesse fazendo a compatibilidade ao contrário, tá? A derivada é um meio disso aqui, né? Fácil de ver. Agora, a derivada em relação a t, certo? Isso aqui, pela primeira parte, é justamente a norma do vetor v. Agora, observe que eu estou num ponto qualquer, no ponto TS, tá certo? Então, isso aqui vai ser a norma do vetor dessa curva, VS, que a gente tem que pedir que seja constante. Tá? Constante em relação a S. Então, quando a gente deriva em relação a S, dá zero. Ok? Então, essa conta mostra que esse termo não depende do parâmetro T, é independente do parâmetro T, então o valor em qualquer ponto em relação a T é o mesmo. Aí é o que eu disse, né? Como um dos termos dá zero, quando você faz o T tender a zero, a gente chega no resultado, tá certo? Ok, para finalizar a aula, eu vou só fixar aqui umas notações que a gente vai precisar na próxima aula, tá? Que é a seguinte: a exponencial ela é um diffeomorfismo local, então você consegue encontrar um aberto na vizinhança da origem, no espaço tangente, onde ela é um dífio, tá? Nesse caso, a imagem desse aberto, é um aberto na variedade, chamando aqui de U, ele vai ser chamado de vizinhança normal, basicamente por causa dessa propriedade aqui do lema de Gauss, tá certo? Se esse aberto for, por exemplo, uma bola, tá? Então eu vou, para ser mais técnico aqui, vamos supor que esse aberto contém uma bola fechada, né? Sempre contém, né? De raio epsilon, tá? Isso aqui é o produto terno do espaço tangente. Nesse caso, olha só, centrado na origem, tá? Isso aqui é o zero do espaço tangente, onde ela está definida, essa bola. A imagem, a gente vai denotar assim, tá? Uma bola centrada em P, né? Porque vai levar o zero em P e raio epsilon. Isso aqui, né? Se eu tô na vizinhança onde isso aqui é um dífio ainda, então isso aqui vai ser chamado de bola normal ou bola geodésica, tá? Esse conceito a gente vai usar várias e várias vezes nesse curso. Então, esse é o conceito de bola geodésica numa variedade riemanniana, de centro P e raio epsilon, tá? E aí o que nós vimos, por exemplo, o problema de Gauss é que a fronteira dessa bola, que não é necessariamente uma coisa redondinha, entenderam? Mas o lema de Gauss diz para a gente, em particular, que a fronteira é uma superfície, uma hipersuperfície, tá certo? Ou seja, uma subvariedade com a dimensão 1, que é ortogonal às geodésicas radiais, tá certo? A fronteira vai ser chamada de esfera geodésica, ou esfera normal, tá aqui, tá ok? Então, esse é o conceito de bola geodésica e de esfera geodésica, tá? São conceitos fundamentais. Eu vou, sempre que precisar, eu relembro esses conceitos, tá? Vou finalizar a aula por aqui, tá bom? A gente continua na próxima aula.